TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare, nos abençoe. É mais uma oportunidade de estarmos juntos, de conversarmos, de partilharmos a pesquisa. E quero agradecer a nossa Michele pelas doces palavras da sua prece. E o tema que nós vamos falar é sobre a família. E nós vamos ver a família sobre a ótica espírita, aquilo que a doutrina nos vem trazer para que nós possamos compreender a família. Eu trouxe essa imagem que eu encontrei e o melhor é viver em família. Aperte mais esse laço. E eu estava lembrando de duas situações, agora, enquanto a Michele fazia a prece. A primeira, que na quinta-feira passada, se eu não estou em erro, nós tivemos aqui uma comemoração, né? Foi uma surpresa aos nossos dirigentes, o casal Orlando e Aldina, né? E outro momento também é aquele momento em que Jesus se reúne com os apóstolos e que ele está na mesa e vai partir o pão, não é? E dividir com os apóstolos, né? Isso representa a família. A família, e nós vamos ver hoje, a família pelos laços consanguíneos e a família pelo laço espiritual. Enfim, vamos começar então. E, antes ainda, e aí a gente tem que segurar a emoção, porque passa muitas coisas no nosso pensamento durante esse tempo todo, desde que cheguei a essa casa, tudo que eu vivenciei, os corações que eu reencontrei e todas as oportunidades que nós temos, todos os dias, né? Então, vamos começar, e vamos começar, sim, pelo Evangelho. Porque no capítulo 14, no item 3, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a piedade filial. Tudo começa com o pai e com a mãe, né? E diz-nos, então, a espiritualidade nesse capítulo e nesse item: honrai o vosso pai e a vossa mãe. E é uma consequência geral da lei de caridade e de amor ao próximo. Porque não se pode amar o próximo sem amar nosso pai e nossa mãe. Veja que interessante, né? Essa honrar o pai e a mãe é uma consequência da lei de caridade e amor. Então, nós começamos, tudo tem um princípio e tudo começa com estes dois seres, que é nosso pai e nossa mãe. Na ligação deles, não é? Em que nós vamos aprender muita coisa. E nós vamos buscar no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo espírito de Francisco Cândido Xavier, através do espírito Emmanuel, e nós vamos então ouvir o que Emmanuel vai nos falar sobre a família. E nós temos nesse capítulo que ele coloca como parentela. E ele começa já logo a partida dizendo assim: nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço dioturno sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se
uma divisão entre os conceitos de família e parentela. Então, ele começa por esclarecer-nos que os laços de sangue nos reúnem, mas nem sempre são os afins que estarão reunidos, mas sim aqueles em que haja um certo antagonismo, mas que a oportunidade deste processo de reencontro, de reencarnação, para nós burilarmos os sentimentos de antagonismo e nos libertarmos desses sentimentos para transformá-los num sentimento maior, que é o sentimento do amor e da caridade. Mas ele também nos fala, Emmanuel, que há um conceito diferenciado entre família e parentela. Então, vejamos o que ele vai nos ensinar. Diz-nos assim: o primeiro, que é a família, constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo, a parentela, significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. Então, é um processo contínuo, e como ele diz, que nós fazemos dioturnamente e que nós temos a oportunidade de transformar, não é? Aqueles a quem nós, pelas nossas ações menos dignas, fizemos deles os nossos inimigos. Mas que Deus, na sua infinita misericórdia, vai dar-nos a oportunidade de nos agruparmos na família para podermos, então, transformar esta inimizade, né, em amizade, através do burilamento dos sentimentos. Então, continuando, vamos ver, então, o que Emmanuel vai nos falar. Primeiramente, ele fala, o primeiro, família, como ele disse, constituiria os símbolos dos laços eternos do amor. O segundo, como eu estou a repetir, né, significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, e que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos. Eu estou a repetir de propósito, viu, gente? Não é erro, não. Fundindo-nos na liga divina do amor para a eternidade, que é para ficar bem latente para nós essas duas definições que ele coloca. Mas, por fim, ele diz assim, a família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Então, isto é um processo contínuo. Nós desencarnamos, depois reencarnamos novamente naquele grupo familiar, e pouco a pouco, porque a natureza não dá saltos, porque para nós fazermos um inimigo não precisa muito, não é? Basta uma ação, uma palavra, né? Que aquilo fica no coração e a gente transforma tudo aquilo em mágoas e que depois a mágoa vai se transformar em ódio. E aí, para nós conseguirmos diluir, porque é um veneno, o ódio é um veneno para nós, para diluir isso é preciso outras e outras encarnações. Nós não vamos conseguir, na encarnação seguinte, já, logo à partida, fazer daquele irmão, daquela pessoa com quem nós nos desentendemos, ou que falamos e ferimos, não importa aquilo que nós tenhamos feito, que nós vamos conseguir, na encarnação seguinte, dar este salto e fazer daquela pessoa, já logo à partida, uma pessoa amiga. Não é assim, não é? O perdão não é fácil, ele não é impossível, mas a gente não consegue colocar o perdão em ação
de um momento para o outro. É preciso várias encarnações. E nós convivemos com este espírito, tanto encarnado como desencarnado. Né? Porque Jesus nos disse: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, não importa, estando encarnado ou estando desencarnado, nós estamos sempre ligados às pessoas com quem nós convivemos. Sejam elas os nossos amigos, sejam elas os nossos inimigos. Então, Emmanuel fala para nós, faz essa afirmação, que a família não seria a parentela, mas a parentela vai se converter mais tarde, esse mais tarde é no futuro, não é? Através das diversas encarnações, nas santas expressões da família. Então, acho que já ficou bem, para nós, bem latente, a diferença entre a família e a parentela. No final, depois, quando nós formos para casa, como TPC, nós vamos refletir para ver se nós já estamos na família ou se nós ainda estamos na parentela. Da minha parte, eu posso dizer que eu ainda continuo na parentela. Portanto, ainda vamos trabalhar bastante aí para que no futuro, mais tarde, sermos uma família. O importante é não desistirmos, né? Sermos perseverantes e otimistas. Ainda com Emmanuel, e sempre com Emmanuel, diz assim: recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. É uma chamada de atenção, vigilância, né? O caminho de Jesus será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões. Vigilância, Emmanuel fala para nós em vigilância. E depois, ele vem nos dizer que quem segue no caminho do Cristo não pode ser maledicente e não pode ter incompreensões. Para com quem? Para com este grupo familiar, esta parentela. E pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer, na exemplificação. Porquanto, assim, o aprendiz fiel, que somos todos nós, e é por isso que nós estamos aqui, porque nós somos os aprendizes do Evangelho de Jesus, e nós queremos nos melhorarmos, e como aprendizes nós temos que ser fiel aos seus ensinamentos. Ou seja, nos esforçarmos para pôr em prática esses ensinamentos. E nós vamos começar a pôr em prática esses ensinamentos no grupo familiar ao qual nós pertencemos, não é? E para isso nós precisamos não esmorecer nas dificuldades e nós temos que ainda exemplificar. Porque nós estamos aqui, mas nossa família, os nossos parentes, a nossa parentela, nem todos estão aqui conosco. Porque eles também, alguns deles, não se afinizam com a doutrina dos espíritos que nós estamos vindo buscar. Então já começa aí o nosso exercício, a nossa exemplificação de compreensão e de caridade perante estes nossos parentes que não se afinizam com a doutrina dos espíritos. E nós não temos que discutir, porque religião não se discute, se aplica, né? Porque a religião é religar-se com Deus, e Deus é nosso Pai misericordioso, e nós somos todos irmãos. Continuando, ele diz, então, que nós somos aprendizes fiel e estará exortando-a sem palavras a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Não é? Porque o Cristo de Deus, ele veio nos ensinar, né? E ele também veio numa família e veio exemplificar o amor e ensinar-nos
este amor, para que através desse amor nós então, mais tarde, sejamos a família e deixamos de ser a parentela. E então, Emmanuel vai nos falar, no livro Consolador, né, a melhor escola. A pergunta foi feita: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E a resposta que Emmanuel nos dá é: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. E nós sabemos, né, e muito é falado, que nós estamos às portas da nova era, a era da regeneração, né, da transformação da humanidade. Então, se nós estamos aqui, nós então estamos buscando a nossa vontade de transformação, da nossa vontade de reforma íntima. Então, nós temos que, de fato, como nós vimos no slide anterior, né, que nós temos que procurar compreender aqueles que estão à nossa volta, que compõem o nosso grupo familiar. E nosso benfeitor Batuíra, este senhor que se encontra aqui, a sua foto, a sua imagem, ele é um pai amoroso para todos nós, né? Porque ele nos dá o seu colo e dá a sua casa e oferece-nos a oportunidade do aprendizado e oferece-nos a oportunidade do trabalho. Ele é um pai que nos chama à disciplina, ensina-nos a ser disciplinados. E quando nós chegamos na casa dele, é óbvio que nós chegamos aqui assim, vacilantes, e depois, não é, através do estudo, através da disciplina, através do esforço que nós devemos fazer em burilar o nosso orgulho, não é? Porque nós somos chamados a atenção muitas vezes, e quando nós levamos puxões de orelha, nós não gostamos, porque o homem velho salta cá para fora, porque é o nosso orgulho que fala mais alto. Mas, se nós respirarmos fundo, pararmos um pouco, nós vamos verificar que se estão chamando a nossa atenção e se nós estamos a levar um puxãozinho de orelha, é porque nós precisamos. Porque só puxam as nossas orelhas aqueles que nos amam realmente, aqueles que nos querem o nosso progresso moral e espiritual. Então, nós precisamos pegar o nosso orgulho e colocar para de trás das costas, não é? Porque este orgulho tem sido para nós o entrave do nosso progresso espiritual. E o nosso pai Batuíra diz-nos, através da psicografia de Chico Xavier, que o culto do Evangelho em casa, pelo menos uma vez por semana, ser-vos-á uma fonte de alegrias e bênçãos. É uma recomendação que ele nos faz. Renovemos o contato com os ensinamentos de Jesus, tanto quanto nos seja possível, e não somente o lar que nos acolhe se transformará em celeiro de compreensão e solidariedade, mas também a própria vida se nos fará luminoso caminho de ascensão à felicidade real. Então, para que fique mais suave o nosso convívio no lar, para que nós possamos transformar a parentela em família, o nosso benfeitor, então, nos dá esta indicação
o culto do Evangelho no lar uma vez por semana. Ainda que, e não é uma desculpa, porque isso nós não podemos alegar como desculpa, dizer, eu não faço o Evangelho no lar porque eu não tenho ali, neste grupo, pessoas afins que têm interesse em participar e fazer o Evangelho no lar comigo. Não, nós devemos sim fazer o Evangelho ainda que sejamos só nós, sozinhos. Mesmo que os outros não queiram participar, não importa. Importa é fazermos a nossa parte. Então, nós vamos ali trabalhar por nós e por aqueles que estão conosco. Então, nós devemos sim realizar o nosso Evangelho no lar. Porque sozinhos, como encarnados, naquele momento, podemos estar. Mas não estaremos sozinhos do ponto de vista espiritual. E vamos ter em atenção uma coisa. Por exemplo, imagine que nós vamos realizar o Evangelho no lar, num horário em que os outros componentes deste grupo familiar já se foram dormir, já foram deitar-se. Quem garante, quem pode dizer que ao se desligar do corpo físico, eles não se mantêm ali e a espiritualidade amiga os envolve e faz com que eles fiquem ali para ouvir o Evangelho e participar do Evangelho no lar. Não é? Então, nós não podemos alegar a desculpa de que eu não realizo o Evangelho no lar porque eu faço o Evangelho no lar sozinha. Certo? Então, ainda vamos continuar com o nosso Emmanuel. E ele vai, no livro Vida e Sexo, falar sobre a importância do lar. Identifiquemos no lar a escola viva da alma. Ou seja, é a primeira célula da sociedade. O espírito, quando retorna ao plano físico, vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. Olha que coisa linda! O espírito, quando retorna ao plano físico, vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. Então, sem dúvida nenhuma, que somente a doutrina dos espíritos, somente estes espíritos amigos, que já fizeram a sua caminhada evolutiva para nos trazer tão grandes ensinamentos. Para aqueles que já são pais, é uma indicação. Para aqueles que se tornarão pais, é um conselho, é uma forma de nós vermos. Eu diria que é a responsabilidade, né, da paternidade e da maternidade. Ainda com Emmanuel, no mesmo livro, ele vai nos falar sobre a função da família. Então, qual é a função da família? Veja bem, ele fez uma definição no início entre família e parentela, não é? Então, agora nós vamos ver nesse livro o que ele classifica como a função de uma família. Função educadora e regenerativa. Dela surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Nela funciona o princípio da reencarnação, executando os programas de ação do mundo espiritual. Exercício da paternidade e maternidade. Exercício. Nosso aprimoramento. Edificação de um mundo melhor. Então, ele está aqui trazendo para nós a função da família. E nós somos, sem dúvida nenhuma, e nessa hora nós verificamos isso, quando nós estamos fazendo uma pesquisa, quando nós estamos buscando esta leitura edificante, aí nós verificamos que nós somos aprendizes. E somos aprendizes
E não adianta nós falarmos, mas eu já estou na doutrina há tantos anos. Eu já estou fazendo o estudo, eu já li as obras básicas, eu já fiz este estudo. Nós continuamos sendo aprendizes. Porque toda vez que nós vamos fazer uma pesquisa, vamos nas obras complementares, nós encontramos coisas novas, que parece que, mas eu já li esse livro, mas eu não me detive a isso. Por isso é muito importante, e hoje eu comentava isso com o senhor Orlando, que nós precisamos estudar, pesquisar. Nós batemos muito nessa tecla, e isso é importante, porque é através dessa pesquisa que nós vamos percebendo e verificando que nós somos aprendizes, né? E é através dessa insistência, dessa perseverança, da nossa vontade, que nós vamos dando um passo à frente na nossa evolução. E assim nós estaremos aproveitando muito bem a nossa encarnação, que é a maior bênção que nós podíamos ter recebido de Deus, nosso Pai. Para além de esquecer o passado, a oportunidade de nós conquistarmos algo mais em nosso favor. Ainda lhe diz, no mesmo livro, Vida e Sexo, a missão dos pais, aproximar de Deus a alma dos filhos, aplicar-se a estudar os instintos bons e maus que a criança manifesta desde pequenina, combater o orgulho e o egoísmo antes que lancem raízes profundas. A tarefa não é tão difícil e o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando-nos a conhecer a causa das imperfeições da alma. E nós, então, temos aqui na nossa casa essa joia que é a evangelização infanto-juvenil. Eu diria que ela é a menina dos olhos do nosso pai Batuíra. E não podia deixar de ser. Por quê? São espíritos que estão chegando para a nova era. Eles precisam ser trabalhados. É como o oleiro, né? Que vai apanhar e vai trabalhar aquela peça. Então, são estes espíritos em que vão aprender, e os pais chegam aqui, trazem os seus pequeninos, eles vão para a evangelização, os pais estão aqui também a aprender, né? E assim nós vamos fortalecendo os laços da parentela, para mais tarde serem transformados na família. Porque estes filhos que irão constituir a sua família e que terão os seus filhos, estes filhos, possivelmente, lá na frente, irão nos receber novamente e nós estaremos todos juntos, outra vez, em outras condições. E nós vamos também, na nossa pesquisa, fomos buscar esse livro, Os Caminhos do Amor, que foi todo trabalhado pela Dalva Silva de Souza. É um livro muito interessante também. E então nós pegamos assim alguns enxertos do livro e eu fui buscar Amor Materno, Efeito Alimentador. E eu fiquei com o meu coração muito cheio. Porque ela fala de uma forma muito carinhosa e faz-nos recordar, não é? Porque se há uma coisa que ninguém esquece, que uma pessoa não esquece, é a mãe, né? O período de gestação, o momento da chegada, não é? Às vezes eu acho que a mãe nunca esquece esse momento. Ela esquece os momentos em que o filho deu muito trabalho aí. Esses momentos, às vezes, a gente esquece, né? Mas este primeiro momento, né? Este fica para todos sempre.
Pode passar anos e anos, mas quando nós olhamos para os nossos filhos, podem eles estar com 30, 40 ou 50, mas eles continuam ser aqueles, né? Aqueles que a gente abraça, ainda que eles não querem ser abraçados por nós. Ainda que quando nós temos esta ação, há ali uma certa, né? Não há parece que há ali uma coisinha que não está se encaixando bem. Mas é dessa maneira que nós vamos quebrando essa ligação, que vamos acertando. É como acertar os ponteiros do relógio, pouco e pouco. Por isso, a maternidade, o amor materno, né? Esse efeito alimentador. Cabe à mãe, nos primeiros anos de vida da criança, alimentá-la não só física como psiquicamente. Crescendo sob os influxos das energias amorosas, a criança desenvolve também a afetividade que gera a alegria de viver. E somente dessa experiência poderá surgir para ela a vivência do amor. Não o amor na definição do mundo, mas o sentimento profundo de identificação com as energias criadoras do universo. Então, veja só, né, como que a Dalva traz para nós e como é profundo isto que ela vem nos falar, porque vai mais longe, né? A maternidade vai mais longe. O ser mãe não é só a concepção, é muito mais do que isso, né? Dissemos até que a mãe é uma médium de Deus, porque os filhos são de Deus, né? Então, ela traz dessa forma para nós, então nós verificamos que, de fato, esse amor materno, ele é muito profundo. Continuando, ela nos diz assim, que a ausência dessa experiência na infância resultará em obstáculo que precisará ser vencido mais tarde, ao longo da encarnação. E a superação desse obstáculo dependerá do grau evolutivo desse espírito, das interações afetivas que puder estabelecer posteriormente e também da sua vivência religiosa. O grifo foi de propósito, a vivência religiosa. Essa religação com Deus é muito importante. Nós precisamos levar os nossos filhos até Deus, porque eles são de Deus. Então, nós precisamos falar de Deus aos nossos filhos. E hoje nós verificamos, com muito pesar e com muita tristeza, principalmente quem trabalha em casas de família, nós verificamos que estas crianças, que estes jovens não estão sendo encaminhados para uma vivência, para uma religação com Deus. Então, para nós que já estamos aqui, que já alcançamos algo mais, quando nós nos deparamos com determinadas situações, custa-nos muito. E então, nós procuramos, ainda que não diretamente, porque por vezes diretamente não é possível, nós abordarmos, às vezes, um pai, uma mãe, ou até um jovem, tentar passar algo mais, mas nós temos a oportunidade de colocá-los em nossas orações, em nossas vibrações, e às vezes até trazer aqui para nossa casa e colocar o nome no caderno, para que a espiritualidade possa auxiliar. Então, nós que já temos essa compreensão, não é? Porque nós estamos aqui buscando este entendimento, nós deveremos ter esta atitude perante estas crianças, estes pais, estes jovens, que por vezes cruzam o nosso caminho e o acaso não existe, de pelo menos
colocá-los em nossas vibrações, em nossas preces. Porque nós vemos uma sociedade muito materialista, em que verificamos que os pais pensam que através do dar, do ter, do ceder, é que eles estão sendo bons pais. E não é verdade. Não é? Continuando, ela diz que a criança tem tanta necessidade desse alimento, que é o amor, não é? Essa religação com Deus, que é um alimento psíquico que fará instintivamente qualquer coisa para obtê-lo. A criança precisa, ela pede isso, né? E nós não podemos deixar de dar o alimento espiritual. Nós damos o alimento material, mas é importantíssimo o alimento espiritual. E é tão gratificante quando nós pegamos aqui na nossa editora e compramos um livro infantil, e temos agora muitos livros infantis deliciosos, da Mônica, tem o Violetinhas na Janela, tem do Chico. Nossa, são obras deliciosas. E eu falo isso por quê? Porque é muito bom nós pegarmos nesses livrinhos e a gente contar a história aos nossos netos. Enche o nosso coração. E como eles bebem, como eles gostam de ouvir. Então, nós sentimos essa necessidade, como avós, como pais, né, de dar esse alimento para eles. E é extremamente gratificante. E ela fala que, através desse alimento, não é, poderá submeter-se passivamente a situações, no caso, se ele não receber esse alimento, né, poderá submeter-se passivamente a situações de humilhação impostas pelos pais, poderá reagir com agressividade e rebeldia, assumindo comportamentos inadequados para chamar a atenção. Poderá até mesmo adoecer, se isso significar ganho de carinho e afeto. Olha como é interessante, né? Esta ausência. Porque nós não podemos dar só o material. O material, ele é importante. Mas o principal é o alimento espiritual. E muita criança acaba por adoecer justamente para chamar a atenção dos pais. E vamos para o Livro dos Espíritos, na parte 3ª, que é o capítulo 11, o amor materno e filial. Então, Kardec perguntou aos espíritos, na pergunta 890, será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E os espíritos responderam, uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos, no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessário se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação, que são virtudes. Então, veja que interessante. O devotamento e a abnegação são virtudes. E nós estamos aqui para adquirirmos virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até o além-túmulo. Bem vedes que há neles coisa diversa do que há no amor do animal. Então, nós temos a oportunidade de nos devotarmos, de sermos abnegados. Neste exercício de devotamento e abnegação, nós vamos então construindo as virtudes em nossos espíritos. E esta afirmativa é da espiritualidade superior na resposta à pergunta que Kardec fez. E na pergunta seguinte, na 891,
ele pergunta a espiritualidade. Estando em a natureza o amor materno, e olha só como Kardec é, as perguntas que ele fazia à espiritualidade. É uma coisa incrível. Como é que há mães que odeiam os filhos? E não raro, desde a infância destes. Incrível, né? As perguntas que ele colocava para a espiritualidade. Às vezes, a espiritualidade responde, é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação. Se aconteceu ter sido mau pai, prestem atenção nessa resposta que a espiritualidade dá para Kardec, para todos nós, né? Se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho noutra existência, em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho. Olha nas entrelinhas o que é que a espiritualidade está a dizer para nós. A mãe recebe um filho, ele foi mau pai na outra encarnação. O obsessor vai obsediar a mãe, não é? Para que ela, como diz, né? Cutucar o cão com a vara curta. Então, o que acontece aí? Ele está recebendo este filho, porque ele escolheu esta prova, porque ele foi um mau pai, não é? E então a mãe não trata ele assim muito bem, digamos, né? E depois ele coloca, a fim de que sucumba na prova. Ora, o filho que foi mau pai, sucumbir na prova, que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Ou seja, honrai vosso pai e vossa mãe. Porque honrar o pai e a mãe é caridade e é amor. Muitas vezes aquele filho que, né, lutou para conquistar esse sentimento, seja do pai, seja da mãe, mas se ele não sucumbir, ele vai triunfar. E aí, então, ele receberá a recompensa por ele ter lutado e não sucumbido na sua prova, naquela que ele escolheu. E voltando novamente ao nosso Evangelho, nós vamos aqui no honrai vosso pai e vossa mãe, os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Aí está a conquista do nosso burilamento, do nosso esforço para vencer as dificuldades daqueles sentimentos antagônicos e que nós estamos transformando a parentela em família. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, ou seja, não se perdoaram. Volta novamente para exercitar, para trabalhar esse sentimento de antagonismo, para pôr em prática o perdão, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhes serve de provação. Ou seja, gente, não adianta. O melhor é perdoar. O melhor é estreitar os laços de família. É um esforço contínuo. E como diz o nosso Emmanuel, é dioturno. É quando estamos no corpo e quando dormimos e estamos fora dele. Não adianta fugir. Não vale a pena. E voltamos novamente à nossa Dalva, os caminhos do amor. E agora ela vai falar para nós, num outro momento, em outro capítulo, das dificuldades e realizações da mulher no papel de mãe. Aí nós vamos verificar naquilo que o Evangelho e a questão que Kardec colocou, a espiritualidade.
né? Quando há esse antagonismo. Então diz, a mãe que se enfurece porque o filho quebrou um objeto qualquer. A mãe que constantemente utiliza a palavra para desestimular ou ameaçar. Não sei para que tanto esforço, isso não vai dar certo. Você não conseguirá aprovação, você não tem capacidade. Quer dizer, aí está, não é, a dificuldade que ela encontra perante aquele filho que provavelmente no passado trouxe-lhe muitas dificuldades, ou vice-versa. E aí então existe esse diálogo, um diálogo totalmente negativista, ela não consegue ultrapassar. Então ela acaba deitando o filho abaixo. Se foi um espírito que veio com a prova, veio com esta prova para suportar essas situações, obviamente que se ele busca e se ele tem uma ligação com Deus e se esforça, ele vai conseguir vencer essa prova. A mãe que ostenta a aparência de vítima e chantageia. Não sei o que eu fiz para merecer tanto sofrimento. Veja tudo o que eu faço por você, e é assim que me paga. Então, as grandes dificuldades, e isso acontece sim, essas cobranças, essas situações. Quando a mulher consegue criar uma psicosfera positiva para fornecer ao filho a alimentação psíquica de que ele precisa, ela estará fornecendo os recursos de que ele precisa para vencer a batalha do seu projeto encarnatório. A mãe consegue transformar os espíritos, tira-os da indigência, de sua inferioridade moral, transformando-os em príncipes e princesas. Né? Mas quando ela fala transformar em príncipes e em princesas, não é nós ir lá comprar a roupinha, né, do príncipe e da princesa, né? Não é isso. É transformar tudo aquilo que ele já traz na sua bagagem espiritual. É um exercício, é uma luta, né? Eu diria até que é uma academia, é uma ginástica que nós fazemos todos os dias, mas é importante e nós assim vamos vencer. E ela nos diz ainda que é do coração renovado, à luz do Evangelho, que surgirá o lar convertido em educandário de almas. Precisamos ver na maternidade o chamamento para colaborar com Jesus em seu propósito de evangelizar o mundo. Então, nós estamos aqui para nos evangelizarmos uns aos outros. E nós só vamos conseguir nos evangelizarmos se nós, de fato, abrirmos o nosso coração no entendimento da nossa imperfeição, das nossas falhas, e nós procurarmos, pouco e pouco, com muita abnegação, com muita perseverança, com boa vontade, nesse exercício constante, para nós conseguirmos nos ajustarmos uns com os outros. E eu volto a repetir, nós estamos às portas da nova era. Todos nós queremos viver num planeta de regeneração. Nós não desejamos mais viver num planeta de provas e expiações. Nós não queremos continuar sendo inquilinos deste planeta. Nós queremos mudanças. Mas nós é que promovemos as mudanças. E essas mudanças, nós temos que organizar a nossa casa. Primeiramente, a nossa casa íntima, para podermos manter-nos neste planeta, nesta nova casa, em que Jesus está a trabalhar juntamente com os espíritos amigos para podermos habitar esta casa. Mas nós temos que nos esforçarmos nesta reforma íntima.
A reforma íntima seria o pagamento para habitarmos esta nova casa, esta nova morada. E através do nosso esforço com a parentela, que será mais tarde a família, nós todos, então, estaremos juntos dentro desta possibilidade de voltarmos e continuarmos a viver aqui, neste planeta azul maravilhoso que Jesus construiu para todos nós. E vamos agora, para finalizar, no livro Ideias e Ilustrações, Irmão X nos fala: não basta confiar em Jesus. É preciso que Jesus também possa confiar em nós. E se Ele nos entrega, sejam os filhos, os netos, os sobrinhos, não importa. Nós temos a possibilidade, através da doutrina dos Espíritos, de tudo que nós trouxemos, podermos sim colaborar com o Cristo, colaborando com o nosso próximo. É por isso que ele nos disse, o seu ensinamento, amai-vos, né? E faça ao seu próximo aquilo que você deseja seja feito para você. E nós, então, devemos nos esforçar dioturnamente. Não vamos esquecer o Evangelho no lar. Vamos acender essa luz em nossa casa, porque ela vai se expandir, não só vai ficar ali dentro do nosso lar. E nós vimos isso nas obras de André Luiz, que eu não me recordo qual é o livro, mas ele fala que quando nós fazemos o Evangelho no lar, aquela luz se expande e atinge todos os moradores daquele local. Então nós devemos sim acender este Evangelho em nossos lares. E, como falamos em amor de mãe, nós trouxemos aquela que para nós é o maior exemplo da maternidade, porque ela continua a ser a mãe da humanidade. Então, vamos nos esforçarmos, buscarmos estes espíritos amigos, fixar na nossa tela mental este Espírito maravilhoso que é nossa Mãe Maria Santíssima e o seu Filho amado, Jesus. Ela é para nós o maior exemplo de mãe. E que possamos seguir através desses exemplos para que possamos nos melhorarmos, possamos nos entendermos e possamos continuar a ser os habitantes deste planeta maravilhoso que o Cristo construiu para todos nós. Muito obrigado e que possamos continuar nesta mesma vibração de corações entrelaçados, de pensamentos elevados, nos ajudando uns aos outros, através da prece, através do Evangelho no lar, de todas as possibilidades que o Cristo coloca no nosso caminho, porque Ele confia em nós e nós devemos confiar nele hoje e sempre. Muito obrigada. Bom, a Nádia trouxe-nos para finalizar, além de que a palestra é importante para todos nós, porque trata da base da sociedade, não é? Da família. Então, ela deixou-nos esta figura maravilhosa de mãe, efetivamente, aquela que nós sabemos que é a imagem com que Maria se apresenta quando vem às circunvizinhanças da Terra. Ela apresenta-se exatamente assim. Então, creio que está na hora, não vamos fazer mais qualquer comentário e vamos passar, então, para a nossa prece,